A gente está aqui hoje para o Centro de Capacitação do edital 005 de 2017, que trata da apresentação de projetos culturais para incentivo fiscal. A gente está aqui pela Superintendência do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, que é uma superintendência recém-criada para tratar das questões relativas à nova legislação de cultura do município. Então vai ter uma nova lei de cultura, que é a base do nosso edital, e foi criada essa superintendência para tratar dos assuntos da lei. A gente está dentro da Fundação de Arte, que faz parte da Secretaria Municipal das Culturas. Esse sou eu, meu nome é Daniel Ruiz. Eu estou lá na superintendência como coordenador de acompanhamento e fiscalização de projetos. Eu sou formado em produção cultural na Federal Fluminense, estou fazendo MBA em gerenciamento de projetos. Aqui estão alguns lugares que eu já trabalhei: Débora Coker, Encounter, Rio Criativo, algumas instituições que eu já trabalhei ou elaborando projeto, prestando consultoria ou elaborando projeto. Então, isso aqui porque ao longo da oficina, além de fazer a explanação do edital, eu vou dar alguns toques, algumas dicas da minha experiência pessoal. Tem gente que já está acostumada a editar, outras leis de incentivo, mas tem muita gente chegando nas oficinas pela primeira vez nesse ambiente de projeto, edital. Então eu vou falar um pouquinho, algumas sugestões que eu tenho para dar junto às questões do edital. Então vamos lá. Nosso encontro de hoje tem alguns objetivos, né? O primeiro objetivo é a gente apresentar a lei do Sistema Municipal de Cultura, que é a nova lei de cultura de Niterói, por favor, que cria alguns mecanismos de financiamento à cultura, cria algumas instâncias, né, administrativas, altera a função de alguns órgãos de cultura da cidade. A gente vai fazer uma explanação breve da lei, tá? Porque ela é a base do nosso edital. Então a gente vai passar um basicão da lei aqui. Outro objetivo é capacitar o fazedor de cultura, né? Quem vive de cultura em Niterói, artistas, técnicos, produtores, para a melhor utilização da lei e seus editais, principalmente o edital 005, que a gente vai divulgar aqui, que é o edital, né, para o qual acredito que a maioria aqui vai se inscrever. E no final a gente vai esclarecer possíveis dúvidas sobre a inscrição para o edital, tá? Eu peço que a gente deixe essa parte para o final, para eu poder passar pelo conteúdo todo, e aí eu fico aqui até o Flávio me expulsar. Outro dia eu fiquei no Teatro Popular até 10h30 da noite, me expulsaram, eu fiquei no foyer lá, atendendo todo mundo, então eu estou aqui para isso, tá? Agradecer mais uma vez o Flávio e a galeria Cegueira aqui pelo espaço para a gente. Mas se quiser me expulsar, se tiver esse tempo... Tá. Quanto mais cultura, melhor. Vamos lá, então. A lei do Sistema Municipal de Cultura de Niterói é a lei número 3.182 de 2015. Foi regulamentada recentemente pelo decreto 12747. É uma antiga demanda dos fazedores de cultura da cidade, né? Há muito se fala sobre uma legislação específica para a cultura no município e principalmente sobre uma lei de incentivo fiscal municipal, né? A gente tem outras leis, a lei federal, lei estadual, e agora a gente tem a lei municipal de incentivo à cultura. E o grande avanço dessa lei, né, o que é legal dessa lei, a gente sublinhar, é que ela não foi uma lei que veio do gabinete do prefeito, ele mandou lá, compra-se, publique-se, né? Uma lei elaborada junto com a sociedade civil. A lei passou pelo conselho, hoje a gente tem conselheiro de música presente aqui, obrigado pela presença. Passou pelo conselho, que é a sociedade civil organizada, né? Foi para a secretaria, voltou, foi para a Secretaria de Fazenda, volta para o conselho, e em determinado momento a gente teve audiências públicas presididas pelo vereador Leonardo Giordano, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara, e é nessas audiências públicas a sociedade pôde elaborar propostas de texto para a lei, né, emendas para a lei, e dessas audiências públicas saíram mais de uma dezena de emendas que foram
uma dezena de emendas que foram que acabaram no texto final da lei, né? Isso é muito legal, não é todo dia que a gente participa da elaboração de uma lei, que a cidade cria a lei para o seu próprio setor. Esse é o grande avanço dessa lei em certo sentido. Então a lei do Sistema Municipal de Cultura cria o Sistema Municipal de Cultura. Aqui está o sistema. A gente tem a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, a gente tem instâncias de articulação, pactuação e deliberação, né? A Conferência Municipal de Cultura, que é o momento onde os fazedores de cultura, artistas e técnicos se reúnem, né, para elaborar diretrizes, né, votar as diretrizes para o sistema. A gente tem o Conselho Municipal de Política Cultural, né, que ele é transformado, a gente vai ver aqui, o nome foi transformado, era o Conselho Municipal de Cultura, passa a ser Conselho Municipal de Política Cultural. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo do Conselho e a função do Conselho no nosso edital. A gente tem o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio e a gente tem alguns instrumentos de gestão. O plano, a gente vai ver o Plano Municipal de Cultura um pouquinho mais. Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, que é a base da nossa superintendência, né? Sistemas setoriais, Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais, Programa Municipal de Formação na área de cultura. Eu não vou entrar a fundo no sistema, o sistema é relativamente complexo e tem alguns instrumentos aqui que ainda não foram implementados, tá? Então o que eu vou tratar aqui é de uma simplificação do sistema para a gente entender o básico dele, 3 eixos principais do sistema. Então a gente costuma falar, né, com uma brincadeira, que o sistema cria o CPF da cultura, não tem nada a ver com cadastro de pessoa física, mas a gente usa a mesma sigla para a gente lembrar desses 3 eixos principais do sistema, tá? O nosso C é de conselho, né? O conselho já existe há muito tempo na cidade, só que ele era consultivo, a Secretaria de Cultura consultava. A Secretaria consultava o Conselho sobre suas decisões, né? E com a nova lei, o Conselho passa a ser deliberativo, ou seja, ele passa a ter gerência sobre a política cultural do município, ele passa a ter decisão de fato na política cultural do município, né? Então está lá que ele agora é um órgão colegiado de caráter deliberativo e normativo. Então a gente tem sociedade civil organizada estabelecendo diretrizes para a política cultural do município. Tem como principal função, tem como principal atribuição elaborar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas públicas consolidadas no Plano Municipal de Cultura. A gente vai ver o que é o plano daqui a pouco. Ele é composto por representantes da sociedade civil e representantes do poder público. A gente diz que ele tem estrutura paritária, ou seja, igualmente dividida entre sociedade civil e poder público. Do lado da sociedade civil, a gente tem 15 cadeiras que representam diferentes setores da cultura da cidade. Então a gente tem lá a cadeira de música, né? A gente tem a cadeira de artes visuais, a cadeira de artes cênicas, a cadeira de carnaval, que é junto com a cadeira de matriz africana, né? Então a gente tem os setores da cultura da cidade representados pelos conselheiros, tá? E do outro lado, os representantes do poder público. Quem quiser saber quais são todas as cadeiras do conselho, dá uma olhada na Lei 3.182, porque elas estão listadas lá. Quem pode fazer parte do conselho? Qualquer cidadão de Niterói pode participar das reuniões. O presidente Renato Almada garante o direito de fala de todo mundo. Você levanta a mão lá e pode apresentar sua proposta para o conselho, qualquer um pode fazer isso, só que o direito de voto é reservado aos conselheiros, aqueles que foram eleitos pela sua manifestação cultural para representar essas atividades, né? Mas qualquer um pode chegar e falar lá no conselho, fazer uma proposta. É legal a gente sublinhar
que os conselheiros não recebem qualquer remuneração por suas atividades. Alguém podia ter a preocupação de que vai criar mais um conselho, vai onerar a folha de pagamento do município, pagando salário para todo mundo. Não é o caso. Os conselheiros estão lá pelo exercício de cidadania e para ter decisão na política cultural da cidade. Então, no nosso CPF, esse foi o nosso C de conselho. Nosso P é de plano. Niterói agora tem um plano, né? É um plano de duração de 10 anos, né? Um plano decenal. Então a gente pode pensar cultura a longo prazo. Ele tem como objetivo reduzir, né, diminuir a influência das mudanças administrativas, políticas e administrativas no município na política cultural. Então, agora a gente tem diretrizes a seguir por 10 anos, a gente está pensando em cultura a longo prazo, e a gente tenta reduzir com isso um pouco aquela coisa de mudou o prefeito, mudou a política cultural, mudou o secretário de cultura, muda tudo. Secretário ia só fazer edital, agora só faz evento. Não, agora a gente tem um plano a seguir com diretrizes estabelecidas para isso. Ele é elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura a partir das diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura. Niterói teve a maior Conferência Municipal de Cultura do Estado. A gente tem um percentual muito alto na relação entre fazedores de cultura e habitantes do município. Tem muita gente em Niterói fazendo cultura, vivendo de cultura, e isso é um potencial grande para a nossa cidade. Então esse foi o nosso P no CPF. O nosso F é de fundo. Fundo Municipal de Cultura é um dos dois mecanismos criados, dois mecanismos de financiamento criados pela lei. A gente agora tem 3 mecanismos de financiamento à cultura no município. O primeiro é a lei orçamentária e o orçamento reservado à cultura. Todo ano os vereadores votam a lei orçamentária e dedicam parte do orçamento à cultura. Isso já existe há muito tempo. A lei cria outros 2. O incentivo fiscal, que a gente vai tratar aqui um pouco mais a fundo, que é a base do nosso edital, e o Fundo Municipal de Cultura. Agora, eu tenho que dizer que o fundo não está sendo implementado ainda. Tá? A gente ainda não tem o fundo em execução. O que é o fundo? O fundo é uma conta bancária que foi aberta esse mês, que ele tem o objetivo de apoiar financeiramente os projetos culturais de forma direta. No caso do incentivo fiscal, a gente vai ver aqui que esse financiamento é indireto. Vocês são aprovados no edital e vocês vão captar os recursos entre os contribuintes do município. No caso do fundo, é fomento direto, tá? Você recebe diretamente do fundo dinheiro. No caso do incentivo, você vai captar os contribuintes. Como eu falei, não é disso que a gente vai falar hoje, mas eu faço questão de falar do fundo para que a gente cobre do poder público a execução do fundo, para que não aconteça o que aconteceu em outras leis de incentivo que tinham a previsão do fundo, por exemplo, a Lei Rouanet, e o fundo nunca foi executado e a gente ficou só com incentivo fiscal. Tá? Para a gente ter um sistema de fato e não só um instrumento de financiamento, é importante a gente cobrar a execução do fundo, tá? Para a gente não ter um sistema capenga, né? Mas o que a gente veio falar hoje mesmo é do tal do incentivo fiscal, a base do nosso edital. O que é incentivo fiscal? Incentivo fiscal é quando o poder público, no caso a Prefeitura de Niterói, abre mão de parte do imposto pago pelos contribuintes para que esse dinheiro, né, seja aplicado diretamente em uma atividade, no caso a atividade cultural. Todas as outras atividades, né, todos os setores da economia recebem incentivo fiscal no mundo inteiro. A cultura, nacionalmente, é a faixa de menor incentivo fiscal, apesar de a gente falar muito sobre incentivo fiscal na cultura, ela é a menor faixa, né? Agricultura, indústria, comércio recebe muito mais incentivo fiscal. Então, incentivo fiscal é quando a prefeitura deixa de arrecadar parte do imposto para que esse dinheiro seja revertido
no nosso caso, para uma atividade, né? No nosso caso, atividade cultural. Que impostos são esses que a gente está falando? A gente está falando de dois dos impostos municipais, do IPTU, que é o imposto predial e territorial urbano. Todo mundo que tem um terreno ou construção, prédio, né, casa, deve ao município. E do ISSQN, ou ISS, como a gente vai tratar aqui também, imposto sobre serviços de qualquer natureza. As pessoas jurídicas que prestam serviço no município devem à prefeitura, têm que pagar ISS. Se vocês quiserem saber todas as atividades que são tributadas pelo ISS, vocês vão lá no site da Secretaria de Fazenda, tem uma lista de todas as atividades e as alíquotas correspondentes, né? Varia mais ou menos de 2% a 5% do faturamento. Então tem lá, o seu dentista paga ISS, seu médico, carpinteiro, a firma de construção civil, uma série de atividades que paga ISS. No caso da lei aqui, a gente vai poder ter, né, o contribuinte vai poder ter até 20% de abatimento nesses impostos para incentivar, para transferir recursos para os projetos culturais. Os projetos culturais aprovados em edital, tá? Se alguém aqui tiver interesse em incentivar algum projeto, cobre a aprovação nesse edital. Você pede para ver o certificado de aprovação, ou vai lá no Diário Oficial, ou entra no nosso site para ver se aquele projeto que está te pedindo dinheiro está lá entre os aprovados. Quando você diz que é até 20%, quem determina esse teto? Fazenda. Secretaria de Fazenda. Com base em qual critério que eu utilizo? Por exemplo, eu como contribuinte, eu quero incentivar um determinado projeto, né, para ser beneficiado em até 20% do meu IPTU. É isso? Por exemplo. Então, eu falo assim, eu quero ser beneficiado em 20%, lógico, mas qual o critério que ele utiliza para isso? Vai ser calculado em cima do quanto você paga. É 20% fixo. Tá. Essa é a sua dúvida, né? Sim, é até 20% que você pode ter de abatimento. Ah, é até. Que você pode ter de abatimento. O valor que você paga de IPTU. 200. Você vai poder ter um máximo de abatimento até 20%. Sempre 20%, não menos que 20%. Menos que até 20%. Pois é. Mas aí vai depender de quanto você transferir para o recurso. Então, Deixa eu só continuar aqui, que a gente vai chegar nisso, e eu estou sugerindo da gente fazer essa rodada de perguntas no final, Tá. beleza? Só para a gente continuar, porque tem coisa que eu vou falar aqui mais a fundo, tá? A gente vai chegar nessa questão de como se dá o abatimento, como que a gente faz. Bem, então, quem pode participar do edital, quem pode escrever projetos para o nosso edital, quem pode ser proponente, que é o termo que a gente está usando. Quem é o proponente? É aquele que propõe o projeto cultural, é aquele que é o principal responsável pela elaboração e execução do projeto, é aquele que assina a nossa ficha de inscrição. Acredito que a maioria de vocês aqui hoje. Então, quem pode se inscrever? Pessoa física domiciliada em Niterói há no mínimo 2 anos com efetiva atuação na área cultural. Então tem que comprovar essa atuação na área cultural. Muita gente me pergunta, como é que eu faço isso? Não tem essa especificação no edital. Tá? Você pode mandar o portfólio, matérias na imprensa, né? De repente até fotos ou trabalho de vocês, né? Se conseguir a impressão disso, pode mandar como anexo para comprovar a sua atividade cultural, sua atuação no setor. Então a gente tem um morador de Niterói, né, qualificado dessa maneira, e a gente tem a possibilidade da pessoa jurídica também escrever projeto. Pessoa jurídica com matriz ou filial no município estabelecida há pelo menos 2 anos aqui no município, né, com objetivo cultural explicitado nos seus atos constitutivos. O que quer dizer isso? Lá no contrato social da empresa ou no estatuto da associação tem que estar discriminada a atividade cultural, né? Alguma atividade cultural. Se não tiver, você pode
se inscrever no edital comprovando a atuação na área cultural no mínimo 2 anos. Vamos dizer que o cara tem um bar aqui em Niterói, então se for lá no contrato social dele, de repente não tem uma atividade cultural explicitada. Mas ele pode participar do edital se ele comprovar que faz alguma atividade lá. De repente ele tem um festival de esquete de teatro que ele apresenta todo ano no bar ou no restaurante, exposição de artes visuais, alguma apresentação musical, de um musical vivo, né, um bar ou restaurante, coisa assim, ele vai poder participar mesmo não tendo no contrato social, no estatuto, essa atividade cultural explicitada. Mas então, você aplica para MEI também? sim, pessoa jurídica. Eu sei, mas tem coisa que nem que não aceita MEI. Só para eu sugerir mais uma vez, quem tiver dúvida, vamos anotando, que aí eu abro no final, já falei que eu fico aqui o tempo que vocês quiserem, até a última dúvida eu estou aqui, mas senão vai demorar, quando eu abri antes, demorou mais do que eu previsto. Então a gente viu quem pode se inscrever, né? Morador de Niterói, pessoa jurídica estabelecida em Niterói. A gente vai ver aqui as vedações, quem não pode se inscrever, o que não pode fazer no projeto, né? Quem está vedado a se inscrever, o que não pode acontecer no projeto. Então, a gente vai ver algumas das vedações, tá? Eu tenho que dizer para vocês que essa oficina não substitui a leitura atenta do edital. Vocês vão me prometer que vão sair daqui e ler o edital inteiro com atenção, assim como todas as portarias que a gente tem lá. Não tem essa de, eu fui na oficina, o cara falou, já sei tudo, vou me inscrever. Não, tem muita coisa aqui, muita coisa que está no edital que eu não vou falar aqui. Se eu fosse falar tudo, eu ia ficar 3 dias com vocês para dizer tudo que tem lá. Tá? Então tem que ler o edital. Vou falar isso várias vezes para ler o edital nessa oficina. Mas vamos lá, algumas das vedações. Projetos que infringam direitos humanos ou contenham qualquer tipo de discriminação. Infelizmente, no momento que vivemos, a gente tem que sublinhar isso, né? Então, se o projeto tem qualquer traço de racismo, homofobia, transfobia, misoginia, preconceito de classe, o que for, não vai passar nesse edital. Outra vedação é para coleções particulares ou circuitos fechados. Vamos dizer que o cidadão quer fazer uma exposição de artes visuais, mas ele vai fazer isso só na sua casa, para os seus amigos íntimos e seus clientes premium, né, do lado da adega de vinhos dele, da coleção de charutos, só para um grupo muito exclusivo. Ele não vai poder fazer isso nesse edital. Tá? Assim como uma empresa, de repente, que vai fazer um show, mas só quem recebe o ingresso é quem consumir R$ 1.200 de mercadoria na loja dela, entendeu? Nada disso vai passar porque isso vai ser entendido como circuito fechado. Uma dúvida que tem aparecido é, mas eu tenho uma coleção particular e eu quero exibir essa coleção. Beleza, não tem problema, você está abrindo a participação do público, né? As pessoas vão poder entrar, você não pode vedar aquilo a um grupo específico, né? Fechado. Você pode cobrar ingresso? Pode, sem problema, tá? Não pode não deixar o povo participar. E outra vedação é a participação de agentes públicos da Prefeitura de Niterói em qualquer função, a qualquer momento. Então, se é agente público de Niterói, não pode participar do seu projeto. O cara só vai fazer um solinho numa música, no meu disco. Não rola, tá? Sendo agente público, não rola. Agente público da Prefeitura. O cara é agente público federal, estadual, beleza, tá? Mas é da Prefeitura de Niterói, não rola. Incluindo terceirizados e estagiários. A gente tinha outra determinação quando a gente lançou o edital, que o estagiário poderia participar, mas está todo mundo vedado. Então nada disso pode, está tudo proibido no nosso edital. A gente vai ver aqui outras vedações, as vedações de proponente, quem não pode inscrever projetos nesse edital. Então a gente começa aqui, pessoa física ou jurídica contratada para apresentar-se como proponente. Vamos dizer que o cara é morador do Rio, né? Ele não pode participar do nosso edital, mas aí ele contrata uma pessoa da cidade, alguma empresa da cidade, para apresentar o projeto por ele. Não pode fazer isso. O proponente não pode transferir a responsabilidade
de elaboração e execução do projeto por outra pessoa. Vamos ver o que quer dizer essa segunda vedação aqui. Ela diz assim: pareceristas, membros ou suplentes da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, enquanto durarem seus mandatos. Quem é a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura? A comissão é a responsável pela aprovação ou reprovação dos projetos. Ela que vai julgar os projetos de vocês. É uma comissão eleita pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Ela também tem a divisão paritária. São 3 representantes da sociedade civil, 3 representantes do poder público nessa comissão. E quem são os pareceristas? Pareceristas são profissionais de notório saber, ou seja, de currículo comprovado, reconhecido em determinada área cultural, que a gente vai contratar para auxiliar a comissão nos julgamentos, né? Eles vão emitir um parecer sobre os projetos de vocês. Então, se o projeto de vocês é de dança, a gente vai contratar um profissional com currículo pesado, né? Um currículo comprovado, gabaritado da dança, para emitir um parecer. A gente vai ver o que ele vai julgar nesse parecer. Então, isso aqui diz respeito a quem vai julgar os projetos, né? E quem vai julgar não pode escrever projeto. A gente tem aqui, por membros, titulares ou suplentes do Conselho Municipal de Políticas Culturais, assim como empresas e entidades que participam como sócios ou dirigentes. Os membros do Conselho, eles não podem apresentar projetos, eles não podem ser proponentes, não podem escrever projetos. Eles podem participar dos projetos, mas não podem inscrevê-los, tá? A gente já tinha uma vedação ali atrás para agente público da prefeitura, certo? Não pode participar de nada no seu projeto. Aqui a gente tem uma vedação que diz respeito à família próxima dos agentes públicos lotados na Secretaria ou na Fundação de Arte de Niterói, na Secretaria de Cultura ou na Fundação de Arte de Niterói. Nesses casos, os cônjuges, conviventes, ascendentes, descendentes, colaterais até segundo grau e os sócios, né, se tiver sócio, não vão poder escrever projetos também, ou seja, a família próxima de quem é agente público lotado na Secretaria de Cultura, das Culturas ou na Fundação de Arte de Niterói. Aqui, a gente tem uma vedação, vamos entender o que ela quer dizer. Pelos próprios incentivadores. Quem são os incentivadores? Incentivador é o termo que a gente está usando para aquele que transfere recursos financeiros para o seu projeto, né? Quem bota a grana no seu projeto, através de patrocínio ou doação. A gente vai ver a diferença entre patrocínio e doação daqui a pouco. Então, os próprios incentivadores não podem propor projetos, né? Não podem ser proponentes, assim como seus sócios ou titulares, suas coligadas ou controladas, no caso de pessoas jurídicas, e cônjuges ou conviventes, ascendentes e colaterais até o segundo grau. O que isso quer dizer? Que você, por exemplo, não vai poder ter abatimento no seu IPTU, que você não vai poder usar os seus recursos, né, de impostos para incentivar seu próprio projeto, nem da sua família próxima, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho. A família próxima você não vai poder utilizar para incentivar o seu projeto. Você vai ter que, de fato, captar, né, entre os moradores do seu bairro, entre o comércio local, nas empresas. Você vai ter que ter essa captação além da sua família, né? Então, tudo isso está vedado. Ninguém aqui pode escrever projetos. Tá bom? Tem uma cadeira ali. Estou aqui também. Deixa eu tirar isso aqui também. Então, beleza. Aqui a gente teve quem não pode inscrever projetos. A gente vai ver a tramitação simplificada do processo, né, do projeto cultural, desde a sua inscrição até a prestação de contas. Vamos lá. Nossa escadinha começa aqui em cima. Proponente, acredito que a maioria de vocês.
vai realizar a inscrição. Nossa inscrição não é online, você tem que ir lá no site, baixar os documentos, mas você vai mandar para a gente por correio ou presencialmente lá na FAM. E aí você se inscreveu até o dia 6 de novembro, está chegando perto aí, vamos correr. E a gente lá na FAM vai ter um tempo para fazer a habilitação, a triagem para a habilitação. O que é isso? Vocês vão julgar meu projeto nessa fase? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai conferir, por exemplo, a documentação que você tinha que anexar, se você de fato anexou tudo certinho. A gente vai ver se você preencheu toda a ficha de inscrição como deveria ser preenchida, se você preencheu o orçamento, se você preencheu o plano de distribuição e principalmente a gente vai ver se não tem nada na inscrição do seu projeto que conflite com os artigos do edital, tá? Nessa fase, se algum projeto for inabilitado, a gente tem que apresentar um motivo para isso. Então vai estar assim na nossa publicação. Projeto tal, nome do projeto, inabilitado, motivo, artigo 6.4. Ou artigo 6.4 e artigo 6.12. Ou artigo 6.4, artigo 6.12, artigo 7.8. Quantos forem os artigos que gerarem conflito com a sua inscrição. Tá? É a conferência de tudo que você mandou para a gente. Se o seu projeto for inabilitado, cabe recurso. Vocês vão ter 5 dias úteis, é rápido, tem que ficar de olho, a gente vai ver o cronograma aqui. Mas aí a gente aprecia os recursos e emite outra lista de habilitados ou inabilitados. Se nessa segunda lista seu projeto ainda estiver inabilitado, o processo acaba aqui para você, você altera o projeto, manda ano que vem de novo, manda para outros editais, não joga o projeto fora. Vocês criaram um instrumento de realização, não é fácil elaborar projeto, vocês podem usar isso para outros editais, tá? Mas os projetos habilitados seguem para o parecerista. A gente viu que é um cara, né, um profissional com currículo comprovado em determinada área cultural, que vai emitir o parecer sobre o seu projeto. Ah, então esse cara que vai julgar o meu projeto? Não, ele vai dizer se gosta ou não gosta do meu projeto? Não, ele não julga a partir de gosto pessoal. O que ele considera para emitir o parecer do seu projeto? Ele considera questões como se os valores praticados pelo seu orçamento estão de acordo com os valores praticados pelo mercado naquele seu segmento. Então vamos dizer que você está lá contratando um operador de som para o seu projeto, está lá no seu orçamento, o cachê que você está pagando, a diária que você está pagando para esse operador de som, e ela está muito acima daquilo que é praticado pelo seu mercado. Então, de repente, o parecerista vai escrever um parecer negativo sobre essa questão, né? E o parecer dele segue para a comissão de incentivo, né? Então, e são eles que vão ser considerados pela comissão para aprovar ou reprovar os projetos. Então a gente tem aqui coisas como valorizar a cultura nacional, especialmente a cultura local, garantir o acesso do público a bens e serviços culturais, regionalizar os recursos, né? Descentralizar os recursos. Tá? Se o seu projeto foi reprovado, cabe recurso nessa fase também. É a mesma coisa, tem 5 dias úteis, você vai ter que estar ligado, né, na publicação para apresentar o recurso. Uma vez apreciados esse recurso, a gente emite outra lista, a lista final de projetos aprovados e reprovados. Se o seu projeto for reprovado, termina por aqui o processo, manda para a gente de novo ano que vem, muda o projeto, amadurece as questões para a sua equipe, manda para a gente ano que vem de novo. Nessa fase, quando vocês forem aprovados, vocês vão receber da gente um documento chamado Certificado de Aprovação, CA. É um diplominha, dizendo que você foi aprovado naquele edital.
e você vai usá-lo para bater de porta em porta entre os contribuintes da cidade em busca do seu incentivo, em busca de recursos financeiros, de dinheiro para o seu projeto, tá? Ele serve para isso. Então você está buscando esse cara aqui que é o incentivador. Uma vez que você encontrar esse incentivador, vocês vão preencher juntos um documento chamado Declaração de Intenção. Nele, o seu incentivador vai dizer se aquilo vai ser uma doação ou patrocínio. Tem uma caixinha lá para marcar. A gente vai ver a diferença entre doação e patrocínio. E ele vai dizer os valores que ele pretende transferir para o seu projeto, tá? Você vai encaminhar para a gente lá na FAN esse documento, a DI, Declaração de Intenção, e a gente vai autorizar ou não esse patrocínio ou essa doação. Nessa fase tem uma série de documentos do proponente que vocês também têm que encaminhar, né? Na inscrição a gente está pedindo só CPF, comprovante de residência e RG. Nessa fase a gente pede mais uma série de documentos, principalmente se for pessoa jurídica como proponente. Mas, uma vez, então vamos lá, seu projeto foi aprovado, você recebeu o CA, encontrou o seu incentivador, preencheu a DI, mandou para a gente, e aí sim o seu incentivador, o seu doador ou patrocinador vai poder depositar o valor na conta do projeto. Pode ser? Isso. Cada proponente só tem direito a apresentar um projeto. Eu vou falar tudo isso aqui, por isso que eu peço para a gente fazer no final, porque a gente só adianta questões da oficina. E aí, uma vez que a gente autorizar a declaração de intenção, o incentivador vai poder depositar na conta do projeto, tá? Essa conta é uma conta exclusiva para as movimentações do projeto. O que você vai poder fazer com ela são os pagamentos que você disse que ia fazer lá na planilha orçamentária, tá? Tem que abrir essa conta na Caixa, e para saber tudo que pode fazer, o que não pode fazer com essa conta, tudo que pode pagar e não pode pagar com os recursos do projeto, vocês têm que ler a portaria de prestação de contas. Vocês não vão conseguir preencher a planilha orçamentária corretamente se não ler a portaria de prestação de contas. Mesmo quem já tem experiência com outras leis de incentivo, com a Lei Rouanet, com a Lei do ICMS, tem que ler, porque tem questões específicas aqui de Niterói que estão na portaria. Então vamos revisar. Você foi aprovado, recebeu a CA, encontrou seu incentivador, preencheu a DI, mandou para a gente, ele depositou o recurso na conta e você finalmente tem o incentivo, tem os recursos financeiros para realizar a execução do projeto, tá? Então essa é a melhor fase, a fase que vocês vão realizar a exposição de vocês, o show, o CD, o DVD, o círculo de debates, o curso, a restauração de um prédio histórico, a criação de um centro cultural. A gente vai ver tudo aqui que se encaixa nesse edital. Uma vez finalizada a execução do projeto, a partir do último dia de execução, vocês vão ter 60 dias de prazo para apresentar para a gente a prestação de contas. Vamos prestar atenção nisso aqui, porque tem muita gente boa que se embola com prestação de contas. O que é a prestação de contas? É uma série de documentos comprobatórios onde vocês vão ter que comprovar para a gente, por exemplo, que vocês executaram de fato aquilo que vocês estavam propondo na inscrição do projeto, né? Então vocês vão mandar para a gente fotos, vão mandar para a gente matérias na imprensa, vão mandar borderô de bilheteria, dizendo que você executou sim a proposta do seu projeto cultural. Outra coisa que vocês têm que comprovar na prestação de contas é a correta utilização dos recursos financeiros do orçamento, né? Que você pagou todo mundo de acordo com o que você disse que faria na planilha orçamentária, e você tem os documentos para comprovar esses pagamentos. Notas fiscais ou recibos de RPA, lá na portaria de prestação de contas tem os casos que vocês vão poder utilizar RPA como
tem que estar discriminação no serviço nas notas fiscais, tudo isso está na portaria de prestação de contas. Apesar de ser a última etapa do projeto, isso é uma questão minha, que eu passo da minha experiência pessoal, não deixa isso aqui por último, tá? O que acontece? Você acabou de executar o seu projeto cultural, você está muito provavelmente cansado, né? Dependendo principalmente da complexidade do tamanho do seu projeto cultural, existe a possibilidade de você ter brigado com membros da sua equipe, né? Que acontece, a gente sabe que acontece, e você agora tem que solicitar a nota fiscal desse cara, por exemplo, que não está nem atendendo sua chamada telefônica. Você, por exemplo, o seu artista que estava no seu projeto agora está fazendo turnê fora do país e você não consegue nem falar com a produtora dele e ficou faltando a nota dele. Seu fornecedor, alguma empresa que estava prestando um serviço para você faliu e você não consegue mais acessar esse cara. Então não deixa para fazer isso no final, tá? Programa, planeja a sua prestação de contas desde a elaboração do projeto. De repente você vai ter alguém na sua equipe responsável somente pela prestação de contas, alguém responsável somente pelo pagamento dos serviços, o recolhimento, a solicitação das notas fiscais, a organização e arquivamento disso, para quando chegar aqui, tá tudo bonitinho e você só mandar pra gente sem suor, sem choradeira, sem ficar tentando localizar todo mundo em cima da hora. Pode acontecer da gente, na análise dessa prestação de contas, solicitar a vocês algum documento que ficou faltando, tá? Então, de repente, a gente fala, faltou uma nota fiscal aqui, faltou a comprovação de aplicação da logomarca, por exemplo, é uma coisa que vocês vão ter que comprovar. Se vocês colocaram no material de divulgação de vocês a logomarca da prefeitura e da lei de incentivos, vocês recebem um manual para isso. Mas, de repente, a gente vai solicitar, né, ao longo dessa análise, alguma documentação a vocês. Só que se vocês não mandaram nada para a gente, vocês vão direto no cadastro de inadimplentes da prefeitura. É um lugar que ninguém quer estar, porque lá, quem estiver lá, não pode receber nenhuma verba da prefeitura. Não é só da Secretaria Municipal das Culturas, não, tá, gente? É de qualquer órgão da prefeitura, quem está no cadastro não pode receber verba. Então, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Acho que sim, essa foi a tramitação simplificada do nosso projeto. É simplificada porque ela na frente é um pouquinho mais complicada para a gente administrativamente, tá? Vamos ver aqui as faixas de orçamento. Faixas de orçamento dos projetos de vocês. Então a gente começa pelos microprojetos. São projetos até 15 mil. Mas a gente tem a seguinte questão. Pode ser que o seu projeto tenha um orçamento total maior que 15 mil, mas você só esteja solicitando para o nosso edital 15 mil reais. Nesse caso, ele também vai ser enquadrado como microprojeto. Vamos dar aqui, por exemplo, que o seu orçamento total seja de 30 mil reais. Só que você só está solicitando para a gente 15 mil. Os outros 15 mil, você vai tirar do seu bolso, vai tirar do caixa da empresa, vai ter de um outro patrocinador que não pode participar da lei. Então, isso vai ser entendido como recursos próprios. Lá no nosso orçamento tem duas colunas no final das linhas. Uma coluna é valores solicitados a esse edital e valores oriundos de outros recursos. Nessa coluna de valores solicitados ao edital, se estiver somando lá no final 15 mil, seu projeto vai ser entendido como um microprojeto, ok? E assim sucessivamente. Aqui a gente tem pequeno porte, são projetos de 15.001 a 40 mil reais. O médio porte, que são projetos de 40.001 até 99.999. E grande porte, projetos de 100 mil a 300 mil reais. Então, 300 mil reais é o valor máximo que pode ser solicitado por projeto. Ele também é o valor máximo que pode ser solicitado por proponente. Respondendo a sua pergunta, cada proponente pode inscrever no máximo 2 projetos.
nesse edital e pode solicitar no máximo R$300 mil. Então, ele pode escrever um projeto de 100 mil e um projeto de 200 mil, ok. Um projeto de 10 mil e um projeto de 290 mil, ok. Está somando 300 mil, 2 projetos. O que ele não pode é escrever mais de 2 projetos ou solicitar mais de 300 mil, tá? Se ele escrever um projeto só solicitando 300 mil, vai ser só aquele projeto. É legal a gente entender também que não tem valor mínimo, tá, gente? A primeira taxa vai até 15 mil, mas se o projeto for de R$1.500, R$500, tudo bem, não tem problema, tá? Caso o proponente inscreva mais de 2 projetos, inscreveu 2, 3, 4, 5, vão ser todos inabilitados e vai ter que entrar com recurso, tá? A gente tem para esse edital um teto na arrecadação do município, né? A gente está tratando de incentivo fiscal, de abatimento dos impostos. Esse abatimento em todo o município tem o teto de 2,5 milhões, tá? O máximo que todos os projetos juntos podem captar é 2,5 milhões. A lei fala que a prefeitura deve disponibilizar até 1% da arrecadação desses impostos, do IPTU e do ISS. Para essa primeira edição, a prefeitura e a Fazenda acordaram em disponibilizar 0,5%, que é mais ou menos 2,5 milhões. Para cada faixa de projetos, a gente tem um teto dentro desses 2,5 milhões. Então, para os microprojetos, a gente tem 400 mil, para os projetos de pequeno porte, o teto de 500 mil e médio porte 700 mil, e lá nos nossos 2,5 milhões, para os projetos de grande porte, a gente tem um teto de 900 mil para captação, tá? Essa foi a lista de projetos por faixa de valor, né? A gente vai ver agora por eixo temático, os eixos temáticos que os projetos de vocês devem se enquadrar, né? Então a gente tem o eixo 1, que é o eixo de expressões artísticas. São as linguagens artísticas como a gente conhece. A dança, o teatro, o circo, as artes visuais, as artes cênicas, o audiovisual, a moda está lá como expressão artística. Então a gente tem na ficha de inscrição uma lista de linguagens artísticas nesse primeiro eixo que você vai ter que marcar. Se você não encontrar ali aquilo que você faz e que você julga arte, que para você é uma expressão artística, você pode marcar a caixinha outros e justificar que aquilo é sim uma expressão artística. Vamos dizer, a gente tem hoje novas tecnologias, a impressão 3D, a robótica, de repente tem alguém fazendo arte com isso no município, vai lá, marca outros, justifica como expressão artística. No eixo 2 a gente tem o eixo de patrimônio e memória. Vamos ver o que entra nesse eixo. Patrimônio e memória, nós temos projetos na área de preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial. Construção, conservação e manutenção de museus, arquivos, bibliotecas, centros culturais, casas de cultura e espaços culturais. E aqui eu gosto de dar um exemplo para a gente, às vezes, mudar certas concepções em torno do patrimônio cultural. Eu acho que acontece que muita gente, né, o senso comum, associar patrimônio ao grande prédio histórico, né, a ser reformado, pensar construção de museu, né, aquela obra do MAC, do MASP, do MAN, do Museu do Amanhã, né, obras gigantescas com orçamento milionário, e eu gostaria que a gente pensasse isso numa perspectiva que pode estar muito mais próxima de muito mais gente no município, né? Então eu gosto de dar um exemplo que eu aprendi outro dia no Centro de Artes UF. A gente tinha um debate com o ministro Gilberto Gil e nele estava presente o Allenberg Quindins, que é da Fundação Casagrande do Cariri. E lá no Cariri tem um senhor artesão chamado Expedito Celeiro. Ele faz roupas de couro, sapato, bolsa de couro, tudo
próximo daquela estética do vaqueiro nordestino, do cangaceiro, né? Aquela roupa pesada de couro, como o gibão do nordestino. Ele vende para o mundo inteiro, ele é bastante conhecido, só que ele é um senhor artesão do Cariri. E o Allenberg disse para a gente que a construção do Museu Expedito Celeiro custou R$5 mil. É claro que aí tem os valores do Cariri, da economia do Cariri, que são diferentes dos valores da economia de Niterói, mas tem uma questão que está muito mais próxima, né? A possibilidade de a gente fazer um museu com R$5 mil. De repente vai ser um museu de uma manifestação artística importante para o nosso bairro, né? De alguém que foi importante para a cultura da nossa localidade, né? E a gente faz um museu para preservar a memória daquela pessoa, que pode ser numa casinha, numa sala, né? Para a gente tirar um pouco que patrimônio e memória são coisas só para grandes obras, grandes empregos, tá? No eixo 3, a gente tem um eixo de pesquisa e pensamento. O que entra aqui? Levantamentos, estudos, mapeamentos e pesquisas nas áreas artísticas e cultural. Realização de cursos de caráter cultural ou artístico destinados à formação, especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área da cultura. Então, a gente tem aqui a possibilidade de fazer estudos, pesquisa, né, que preveja uma publicação, cursos, seja ele de formação artística ou, de repente, de formação técnica para a área da cultura, né, um curso de produção audiovisual, um curso de mixagem e masterização, né, de produção fonográfica. A gente tem essas possibilidades aqui, debates, seminários, tudo entra no eixo de pesquisa e pensamento. E antes de ver as diretrizes do Conselho, eu preciso beber água, que essa é a 18ª oficina que a gente está fazendo. Tem água aqui, tem água aqui. Já tinham preparado esse momento. Essa é a 18ª oficina que a gente está fazendo. A gente começou pela região oceânica, ia terminar pela região oceânica também, mas teve um adiamento para a semana que vem. Aliás, a região oceânica encheu a sala nas duas. Isso é ótimo. E isso tem a ver com a nossa próxima questão, que são as diretrizes que o Conselho aprovou para o sistema de financiamento à cultura. A gente vai ver uma dessas diretrizes aqui. Tem uma série de diretrizes que estão lá nos nossos anexos que vocês vão ter que consultar. Então, o Conselho Municipal de Política Cultural aprovou uma série de diretrizes. Essa aqui trata da distribuição das atividades e produtos gerados pelos projetos culturais. O que são essas diretrizes? Eu conversei com o presidente do Conselho, Renato Amado, e essas diretrizes são uma indicação para o sistema todo, para o sistema de financiamento à cultura, né? E vão ser consideradas na aprovação de projetos pela comissão. Então, o Conselho está indicando para a comissão que aprova os projetos algumas questões que ele gostaria de ver na cultura de Niterói, né? Essa é uma delas. Então, o Conselho está indicando aqui que a distribuição das atividades e produtos gerados pelo todo dos projetos aprovados no sistema municipal de financiamento, ou seja, neste edital e nos editais do fundo, devem ser distribuídas pelo município, né, as atividades, os shows, os eventos, os cursos, os produtos, os DVDs, CDs, né, livros. O Conselho prevê essa distribuição de, no mínimo, 10% para cada região administrativa de Niterói. Niterói é dividida assim, eu não sabia, eu aprendi na elaboração dessa lei. A gente tem 5 regiões administrativas, aqui em amarelo. As praias da Bahia, bem lá da Ponta da Areia até Jurujuba. Região oceânica, onde nós estamos, lá na ponta. Zona Leste, Rio do Ouro, Garça das Moças, aqui a gente tem Pelotiba, né, Sapê, Badu, Cantagalo, e lá em cima, Zona Norte de Niterói em vermelho. Então a gente teria
livre circulação, 50% das atividades e produtos para livre circulação. E, no mínimo, os outros 50% dividido em, no mínimo, 10% para cada região. Essa é uma das diretrizes do Conselho. O Conselho está entendendo que está reconhecendo que houve uma concentração de recursos na cultura em uma determinada área do município, né? A gente tem aqui na região das praias da Bahia, por exemplo, a quase totalidade de equipamentos públicos de cultura. Elas estão aqui, né? Ou seja, essa região recebeu muito mais recursos em cultura por outras administrações, historicamente no município, do que, por exemplo, outras áreas, né? Então o Conselho está indicando, né, começando a tentar corrigir essa distorção histórica, né? Para saber todas as diretrizes, vocês consultem lá o nosso anexo Diretrizes do Conselho. A gente vai entrar no momento dessa oficina que é relativamente tenso, pelo menos para mim, que é a matemática. Eu sou péssimo em matemática, todo mundo na superintendência também, né? Todo mundo é de humanas lá. Então, a gente teve que lidar um tempinho lá, uma semaninha com essas porcentagens. Mas a gente acha que encontrou a melhor maneira, pelo menos as turmas estão entendendo isso bem. Então, aqui a gente vai tratar do abatimento dos impostos, né? Como foi perguntado agora há pouco. A gente tem duas formas que os incentivadores de vocês podem transferir recurso, botar dinheiro no seu projeto. A gente tem a doação e o patrocínio. No caso de doação, o que é a doação? Doação é transferência de recursos sem finalidade publicitária. O doador não tem interesse de retorno de imagem ou retorno publicitário com essa doação. Então ele não tem interesse, por exemplo, que você coloque a marca dele no seu material de divulgação, na sua filipeta, no seu banner, no seu cartaz. Ele não tem interesse que você reserve parte dos seus ingressos para os clientes premium deles, né? Ele não tem interesse de distribuir brinde no seu projeto, de vender o produto dele no seu projeto, de ser anunciado como incentivador do seu projeto, se ele está doando, né? Tudo isso é o caso do patrocínio. No caso de doação, o único interesse do doador é ver o seu projeto realizado, tá? Então vamos encontrar esse cara. No caso de doação, a gente tem que o doador pode ter o abatimento de 100% de quanto ele transferir, de quanto ele doar para o seu projeto, 100% do depósito que ele fizer lá na conta do projeto, ele vai poder ter abatido do imposto dele, desde que aquilo respeite a faixa de 20%, né, de quanto ele paga de imposto. Desde que esse valor, o valor da doação, seja correspondente até 20% do imposto devido, né? Imposto devido é um termo que a gente está usando que gerou confusão para uma galera, mas não quer dizer saldo devedor, né? É o quanto a gente paga de imposto, tá? A prefeitura entende que os contribuintes de Niterói devem impostos à prefeitura. Então, no caso de doação, 100% de quanto ele doar pode ser abatido desde que aquilo seja correspondente até 20%. Vamos ver o caso de patrocínio, que a conta complica um pouquinho. No caso de patrocínio, e o que é o patrocínio? É quase o oposto da doação. O cara quer sim colocar a marca dele na sua divulgação, na sua filipeta, no seu banner, no seu cartaz, quer ser anunciado como incentivador daquele projeto, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, tá? Tem gente que tem interesse em patrocinar, em ter esse retorno de imagem e de prestígio que está patrocinando um projeto cultural. Então, no caso de patrocínio, o patrocinador vai poder ter o abatimento de 70%, essa faixa laranja, de 70% de quanto ele transferir para o seu projeto, né? Pode abater 70% de quanto ele depositar na sua conta. Os outros 30%, essa fatia azul do nosso gráfico,
ele vai ter que colocar do bolso dele, do caixa da empresa, e não vai ter abatimento de lugar nenhum. Tá? Ele não vai poder abater esse dinheiro, esses 30% do imposto que ele paga. Então, para ele ter esse abatimento de 70% do valor do depósito dele na conta do projeto, do valor do patrocínio, esse 70% tem que ser equivalente a até 20% de quanto ele paga de imposto. Tá? Todo mundo entendeu? É um horror. Lá na superintendência a gente ficou meio assim, tipo, fazendo conta lá. Por um tempo foi difícil. Sangue, suor e lágrimas. Mas para isso a gente vai ver o exemplo aqui com números, tá? Vamos lá. No caso de doação, o incentivador doa para o projeto do proponente. O valor total da doação aqui no nosso exemplo, R$1.000, tá? Valor da doação que pode ser descontado, que pode ser abatido do imposto que ele paga, 100% no caso de doação, R$1.000, tá? Desde que aquilo seja correspondente até 20% do imposto que ele paga. Então, para ele ter esse abatimento, né, todo, ele vai ter que pagar de imposto R$5.000, porque R$1.000 é 20% de 5.000. Beleza? Beleza. Agora vamos ver no patrocínio. Patrocínio. Incentivador patrocina o projeto do proponente. Valor total do patrocínio, valor total de quanto esse patrocinador deposita lá na sua conta. R$1.000, na sua não, do projeto. R$1.000 no nosso exemplo. Valor do patrocínio que pode ser descontado, R$700. No caso de patrocínio é 70%. Os outros R$300 para chegar a 1.000, ele vai ter que colocar do bolso dele e ele não vai poder abater de nenhum imposto esses R$300, tá? É o que na Lei Rouanet, por exemplo, se convencionou a chamar de dinheiro bom. Dinheiro que o cara tira do bolso não vai ser abatido de lugar nenhum. Então, para ele ter esse abatimento de R$700, R$700 tem que corresponder a até 20% de quanto ele paga de imposto. Então, para R$700 ser 20% de quanto ele paga de imposto, esse cara, o seu patrocinador, tem que pagar R$3.500 de imposto, porque 700 é 20% de 3.500. Com toda certeza que foi o Excel que fez essa conta. Beleza? Se tiver dúvida ainda, a gente volta no final, tá? A gente volta, né, nessa parte aqui. Vamos fazer a nossa revisão da matemática. 20% de IPTU, 20% de ISS é quanto o contribuinte pode ter de abatimento no caso de colocar esse dinheiro em projeto cultural. 100% do incentivo no caso de doação, 70% do incentivo no caso de patrocínio, os outros 30% tem que colocar do bolso, não vai poder abater, respeitando sempre o limite de 20% do imposto devido. Beleza? A gente vai entrar no nosso cronograma, eu tenho que ver mais alto. Pode fazer uma pergunta? A gente está abrindo para pergunta no final, para a gente dar um passadão, já está acabando, tá? Se for possível, anota aí para não esquecer, tá? Então vamos fazer um passadão aqui do nosso cronograma. Você encontra esse cronograma no edital, tá? Vamos lá. A gente está aqui, né? Na etapa de inscrições, vocês têm que se inscrever até o dia 6 de novembro. Eu sou produtor também, o que acontece? Todo mundo deixa para se inscrever no último dia, né? Fica ligando para a instituição, perguntando, vai prorrogar, o site está fora do ar, não dá para conseguir me inscrever. Eu também já fiz muito isso, sei como é que é, mas não deixa para o último dia. A gente vai ver aqui que vocês têm que coletar cartas de anuência da equipe de vocês, né? E vocês mandam um projeto de melhor qualidade, se puder revisar ele várias vezes.
E aí lembra que eu falei que lá na FAM a gente vai fazer a triagem para habilitação do seu projeto, aquela conferência dos documentos, da inscrição toda, para saber se está tudo de acordo com o nosso edital. A gente vai fazer isso até o dia 7/12. E aí a gente está publicando no dia 8/12 a lista de projetos habilitados e inabilitados. Lembra, cabe recurso, mas você tem 5 dias úteis só para entrar com esse recurso. Então fica de olho nessa publicação. Se demole, 5 dias úteis já foram. Então você tem até o dia 15/12 para entrar com o recurso de inabilitação. A gente tem um tempo para apreciar esses recursos até o dia 21/12. Lá na FAM, a gente vai apreciar esse recurso e a gente vai dizer se procede ou não procede aquele recurso. E no dia 22/12, a gente está publicando a lista final de projetos habilitados e inabilitados. Quem tiver inabilitado aqui, volta no que vem, tá? Quem tiver habilitado, lembra, segue para o parecerista. E os pareceristas e a comissão de incentivo têm até o dia 19/2 e a gente já está em 2018 aqui para apreciar os projetos. No dia 20/2 de 2018, a gente está publicando o resultado dos projetos aprovados e reprovados. Cabe recurso, mas fica de olho nessa data. É perto do carnaval, né? Quem estiver no bloco, quem estiver desfilando, quem estiver viajando, acorda cedo nesse dia e vê o diário oficial para ver se está lá aprovado ou reprovado. Se tiver reprovado, você só tem até 27/2 para entrar com recurso. E a comissão vai ter até o dia 5/3 para apreciar esses recursos. E no dia 6/3 a gente está publicando a listagem final de projetos aprovados e reprovados. Tá? E aí a gente entrega para você a CA, lembra aquele diplominha para você bater de porta em porta dizendo que está assim aprovado no edital. A gente tem o prazo até dia 6/4 de 2018. Agora se liga aqui, que isso é uma questão, tá? A gente tem um prazo, a gente não, vocês, tem um prazo de até dia 18/5 de 2018 aprendendo um novo processo administrativo. Então a gente teve que ter negociação entre Secretaria das Culturas, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda. A gente teve que redigir e publicar novas portarias para regulamentar esse processo todo que a gente está falando aqui. Então isso atrasou o lançamento do edital. Talvez alguns de vocês ouviram uma data anterior. A gente estava pensando em lançar esse edital em agosto. E o outro motivo é que esse ano a gente está lançando o edital com a bola rolando. Que bola é essa? O ano fiscal. Né? Ano que vem a gente tem a esperança de que a gente vai estar, porque vai ter que regulamentar o processo já rápido, né? Mas a gente tem que ter a possibilidade de lançar o edital completamente adequado ao ano fiscal. A gente tem um calendário onde a gente vai permitir um tempo maior para inscrição e principalmente um tempo maior para a captação desses incentivadores, tá? Mas esse ano está apertado. Você pode até começar a captação antes, porque você vai ter a lista de aprovados antes, principalmente se o seu projeto já está aprovado lá atrás, você já pode começar a negociação com o seu incentivador, né, com a publicação do Diário Oficial. Mas, qual é a minha sugestão para a gente lidar com esse prazo tão reduzido? Vamos ser realistas em relação à nossa capacidade de captação de recursos. Eu sei que quando a gente está escrevendo o projeto, a primeira coisa que vem na frente é o sonho, né? A gente faz aquela primeira versão do orçamento e antes da gente colocar todos os valores na planilha do Excel, a gente já explodiu o teto do projeto, né? E a gente tem que ir para o nosso plano B, para o nosso C, D, E, F, G, H, até aquilo encontrar uma adequação orçamentária possível. Eu estou sugerindo que a gente já seja realista em relação à nossa capacidade
de captação, a nossa capacidade de execução, tá? Eu sei que tem gente aqui que já participou de outros editais, já ganhou edital, né? Tem gente que está chegando. Eu tenho experiência, né, com esse ambiente, mas se eu estivesse começando hoje, sem nunca ter ganho nenhum edital, sem nunca ter nenhuma experiência com dinheiro público, sem nunca ter feito uma prestação de contas, eu ia mirar naquela faixa de microprojetos. Projetos até R$15.000. Os projetos, os microprojetos, os projetos de pequeno porte, tem uma prestação de contas simplificada, tá? Se você já tem seu patrocinador aliado, se você já tem experiência, beleza, vai lá no 300 mil, já está tudo certo com o seu patrocinador, beleza, contigo mesmo. Mas de repente você que não tem experiência, né, não está acostumado, não sabe ainda onde vai captar, vê de maneira muito realista quem você pode, de fato, né, trazer para o seu projeto. De repente já vai se articulando com os possíveis incentivadores do seu projeto, desde agora, desde a inscrição do projeto, para fazer um orçamento que seja possível de você captar, tá? Porque principalmente para esse ano que a gente tem esse prazo reduzido, tá? A questão da execução do projeto, seria a partir dessa data da devolução do dia do... Porque esse é o prazo de devolução, a Fazenda tem um tempinho para processar e autorizar esse depósito. Se você não tiver com valor na conta, né, pelo menos 20% do valor captado, você não pode começar a execução do seu projeto. Mas nesse tempinho também, para processar, a Fazenda disse que processa rápido. A gente cobrou 1000 vezes um prazo lá para a Fazenda, o que eles dizem é que processam rápido. Só isso. Então os projetos só vão começar em maio. Eles não vão só para o segundo semestre. Provavelmente, né? Você vai arriscar. Realisticamente. Para esse ano, sim. Vamos ver aqui como a gente se inscreve no edital. Se tiver mais dúvida de cronograma, a gente volta. Como se inscrever no edital, o que todo mundo quer saber, a gente vai ver um passo a passo aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site culturaninterói.com.br/Sinfic, tá? Bota esse /Sinfic lá, que é onde está tudo certinho. Vai clicar em editais 2017. A inscrição não é online, tá, gente? Mas tem que clicar em editais 2017 e baixar os arquivos. Vocês vão baixar os arquivos, preencher digitalmente, preencher no computador, vão imprimir, colocar no envelope e mandar pra gente, ou pelos correios, ou presencialmente lá na FAM, Rua Presidente Pedreira, número 98, no Ingá, tá? Se vocês mandarem pelo correio, solicite o aviso de recebimento, AR. Se protocolar lá na FAM presencialmente, você vai receber um número de inscrição, né, um número de protocolo, que é o seu número de inscrição. São essas as duas garantias, o AR e o número de protocolo que vocês vão ter da inscrição do projeto de vocês. Então foi lá no site, clicou editais 2007, baixou os arquivos, digitou tudo, imprimiu, mandou pra gente. Vamos entrar aqui no nosso site para a gente ver onde a gente acha isso. Esse aqui é o nosso site, culturaninterói.com.br/Sinfic. Você vai vir aqui, nesse link vermelho, editais 2017. Mas vocês vão me prometer que vocês vão vir aqui também em legislação e ler o texto da Lei 3.182, ler a regulamentação do Decreto 12.747 e, principalmente, ler as portarias de prestação de contas e a portaria da Fazenda. Vocês não conseguem preencher o orçamento corretamente se não ler a portaria de prestação de contas, tá? Mas você vai vir aqui no nosso telão touchscreen, clicou, não está funcionando, caiu, abriu
o link de editais 2017 com os links dos documentos que você tem que mandar para a gente. Vamos ver o que você tem que mandar mesmo, o que você tem que preencher e mandar. O primeiro link é o edital no formato PDF. Vocês vão ler muito atentamente. Eu, quando leio o edital, é a última coisa que eu imprimo em 2017, edital e contrato, porque eu gosto de sublinhar tudo o que for mais importante para mim, que possa gerar dúvida, que eu tenha que prestar atenção em relação à data. Eu sugiro que vocês tenham uma leitura muito atenta do nosso edital. Nosso segundo link é o anexo 1, formulário de inscrição. É um documento do Word onde vocês vão preencher as lacunas com as informações do projeto de vocês. Então tem lá título do projeto, valor total do orçamento, valor solicitado a esse edital, justificativa, objetivos, em qual eixo se enquadra. Tudo isso você vai ter que preencher e mandar para a gente. Então, formulário de inscrição, preenche no computador, imprime, coloca nesse envelope que você vai mandar, tá? Anexo 2, planilha orçamentária. Uma planilha no Excel onde você vai discriminar os pagamentos que o seu projeto vai fazer, todos os custos do seu projeto. Então tem lá custos pessoais, né, custos com pessoal, custo de infraestrutura, logística, taxas, tudo isso você vai preencher com os valores, vai imprimir e vai mandar para a gente. Próximo aqui é o plano de distribuição. Esse é o plano de distribuição dos produtos e atividades geradas pelo seu projeto. Então você vai colocar lá, por exemplo, o número de ingressos para o seu show, quantos ingressos são reservados à gratuidade, quantos ingressos são contrapartida para o patrocinador ou para a Secretaria Municipal das Culturas. Tudo isso você vai colocar lá. Se for a tiragem do seu livro, CD, DVD, prensagem, o que for, você vai colocar quantas cópias você está distribuindo, qual o número de cópias para gratuidade, tudo isso. Então, aqui, esses 3 documentos aqui, formulário de inscrição, planilha orçamentária, plano de distribuição, você tem que preencher, imprimir e colocar no envelope para a gente. A gente tem o anexo 4 aqui, que é regiões administrativas, é só consultivo, vocês só vão ver lá quais são as regiões administrativas e quais os bairros relacionados a ela, por causa daquela diretriz do conselho, né, para a gente ter cultura pela cidade inteira, não só no bairro. E aqui no anexo 5 a gente tem um modelo de etiqueta de inscrição. Nesse envelope que você colocou tudo isso para a gente, você vai colocar essa etiqueta preenchida na frente, para a gente lá na França saber que se trata de inscrição no edital 005 e não de outra correspondência que a gente receba lá. O anexo 6 são as diretrizes do Conselho Municipal de Política Cultural, é só para vocês consultarem, não precisa mandar para a gente. E o próximo aqui é o modelo de carta de anuência. O que são as cartas de anuência, né? Carta de anuência é um documento no qual os artistas envolvidos no seu projeto, a equipe envolvida no seu projeto e os espaços de realização do seu projeto dão ciência, ou seja, dizem que estão sabendo da inscrição daquele projeto nesse edital e estão de acordo com isso e vão participar do seu projeto na função tal que eles vão preencher lá, tá? Então você vai precisar recolher essa carta assinada de todos os artistas que estão participando do seu projeto, de toda a sua equipe que você está declarando lá que está no seu projeto. Então você vai dizer que a iluminação do seu show vai ser feita pelo Maneco Kinderé. Maneco Kinderé tem que estar lá assinando essa carta, tá? E dos espaços de realização, você vai dizer que vai fazer aqui na Galeria Celeiro, você vai vir apresentar o seu projeto para o Flávio. Se o Flávio estiver de acordo ou não, né? Se estiver de acordo, ele vai assinar essa carta e você vai mandar para a gente, tá? Nos espaços públicos da prefeitura, se for lá no Teatro Popular Oscar Niemeyer, você apresenta o seu projeto para a pessoa responsável. Se for no Pascoal Carlos Magno, no Teatro Municipal. Agora, tem gente entrando em contato com a gente, com certa dúvida nisso aí,
porque foi no espaço e o espaço não queria receber aquele projeto. E o que a gente poderia fazer por isso? Nada, é uma questão da curadoria daquele espaço, da administração daquele espaço. Mas tem bastante gente com certa confusão com isso, né? No caso... Praças, por exemplo. Exato, era o meu próximo exemplo. No caso de logradouros públicos, praças e ruas do município, você vai à secretaria responsável por aquele espaço. Se for a Secretaria de Conservação, se for a Secretaria de Eventos, consulte a Secretaria Regional para saber quem é o órgão responsável pela administração daquele espaço. Mas você vai ter que ter também uma carta de anuência desse espaço dizendo que estão de acordo com a realização do seu projeto lá. Essas cartas podem enviar depois ou tem que ser até 6 de Na novembro? inscrição do projeto. Tá? Esse é o motivo para não deixar para o último dia. Tá? Eu já passei muito sufoco catando carta de anuência no último dia. Bem, depois disso a gente vai ter alguns documentos aqui que de repente você não precisa mandar para a gente agora. Tá? Como, por exemplo, formulário de recurso de inabilitação. Precisa mandar para a gente agora? Não, vocês não foram inabilitados. Vocês estão se inscrevendo, tomara que não seja. Então a gente tem também um modelo de etiqueta de recurso de inabilitação, formulário de recurso de reprovação e modelo de etiqueta para recurso de reprovação. É só na outra fase se o projeto for reprovado ou não, mas como tem pouco tempo, você já fica sabendo, né? Tem prazo só de 5 dias. E aqui é legal você dar uma olhada, o que diz esse último anexo? Documentos do proponente a serem entregues no momento da devolução das DIs preenchidas, das declarações de intenção do seu incentivador. Nesse momento que você enviar para a gente essa documentação, né, a DI preenchida, você vai ter que enviar uma documentação do proponente de vocês em anexo. Para quem é pessoa jurídica, ela é um pouquinho mais extensa, tem certidões e tal, que você tem que tirar. Já dá uma olhada lá para o que você vai precisar entregar para a gente nessa próxima fase. Não precisa entregar para a gente esses documentos agora, tá? Mas nessa fase você vai precisar, é bom você já está sabendo, tá? A gente pode abrir para dúvida no final? Já está acabando, eu só vou dar os contatos aqui. Essa é a hora que todo mundo tira o telefone, tira a foto, vai lá. A gente tem o nosso site, culturaniterói.com.br/Sinfic, e o nosso facebook.com/Sinfic Niterói. Não é o Cultura Niterói, tá, gente? É o Facebook, é a página do Facebook da Superintendência do Sinfic. Aproveita que já está com o celular aí, dá uma curtida na gente, que é lá que a gente está divulgando as questões do edital, dando dica de preenchimento, tá? Divulgando o calendário dessas oficinas. A gente só tem mais uma, dia 31, na quadra da Souza Soares. E a gente tem 2 canais aqui para tirar dúvida. Eu estou sugerindo para todo mundo que dê preferência para o e-mail. No e-mail a gente consegue ter um atendimento de melhor qualidade e vocês ficam com a comprovação desse atendimento. De repente você vai ligar lá, não tem equipe disponível no momento, né? Cai em outro ramal para outro setor, alguma coisa assim, então dê preferência para o e-mail. A gente também está oferecendo um atendimento de horas de consultoria. Mas para que serve esse atendimento? Vocês vão chegar lá e me falar: Daniel, me fala mais do edital aí? Não, não é para isso, tá? Para isso a gente tem as oficinas. A consultoria é para os projetos que já estão mais avançados na inscrição, que de repente já preencheram parte da ficha de inscrição, do orçamento, tem alguma dúvida específica, gostaria de bater com a gente senta lá e dá um passadão no seu projeto juntos, tá? Aí tem que agendar por telefone? Agenda por e-mail. Acho que o telefone também está agendando, mas eu estou dando preferência por e-mail, que fica mais organizado lá, porque de repente 2 ligaram ao mesmo tempo, uma pessoa marcou para outra no mesmo horário, tá? Tem vagas limitadas para consultoria, tá? A gente não tem como atender todos os proponentes de Niterói. Então, já começa com a sua inscrição aí, dá um gás e agenda essa consultoria. Eu sei o que vai acontecer. Essa semana a gente teve 4 ou 5,
Vai chegar na última, vai ter 100 pessoas querendo consultoria, a gente não tem como atender todo mundo. A gente vai abrir agora para dúvidas. Eu vou pedir para você fazer uma inscrição, a gente já vai escrever aqui quem tem dúvidas e Só um minuto, ninguém levanta não. Vou dar com um